Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Vou pedir para que você, caso goste dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, que você deixe o seu like aqui, que você faça o seu comentário e também se inscreva no nosso canal. Sem deixar de pedir para que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que têm interesse por esse assunto da pregação bíblica. Tá bom, meus amigos? Olha só, o tema que eu quero tratar com vocês hoje tem relação com a contextualização das nossas mensagens, ou a contextualização da nossa pregação. É evidente que uma boa contextualização do texto bíblico com a realidade em que nós vivemos, ela é importante na pregação, tá certo? Na realidade, a contextualização, ela é essencial para uma boa pregação. Só que essa contextualização, ela não pode acontecer a qualquer custo, tá certo? Por exemplo, eu querendo mutilar o texto bíblico para ele dizer aquilo que eu acho que é importante ou aquilo que é relevante para a minha congregação. E nós temos um problema hoje, é que os pregadores, eles querem ser relevantes a todo custo, tá certo? Então eles procuram contextualizar ao máximo as mensagens deles. Só que muitas vezes essa busca cega pela contextualização, ela vai trazer alguns problemas. E hoje a gente vai falar sobre três tipos de pregação que tem o problema da contextualização cega, tá bom? A ideia aqui é nós trabalharmos dois vídeos. Nesse vídeo eu vou falar de três tipos de pregação que tem problemas quando a contextualização ela é feita de uma maneira cega. E num próximo vídeo nós vamos falar a respeito como nós podemos contextualizar o texto bíblico de maneira relevante para a nossa audiência, tá bom? Então hoje, falando a respeito desses três tipos de pregação que podem ter problemas quando a contextualização ela é cega, tá certo? Nessa busca por ter relevância, nós podemos ter problemas. A primeiro tipo de pregação é a pregação impressionista. Você que tem mais ou menos aí a mesma idade que eu, uns 40 anos, 30 anos, você vai se lembrar das suas aulas de artes, lá no colégio, no ginásio, em que o professor de arte ele falou ali vários movimentos artísticos, né, e você teve que fazer um trabalho a respeito desses movimentos artísticos. Teve um movimento artístico no século XIX que começou lá na França, chamado de impressionismo, tá certo? E o que era esse movimento, o impressionismo? Basicamente, os artistas, eles deixaram de lado a realidade e começaram a criar obras com base naquilo que eles achavam que era artístico, tá bom? Então eles deixaram a realidade de lado, eles pararam de reproduzir a realidade e começaram agora a criar artes de acordo com aquilo que iria impressionar mais as pessoas e de acordo com o seu gosto, tá certo? E a pregação impressionista, ela segue mais ou menos essa ideia. Ela deixa de lado a realidade do texto bíblico, ela deixa de lado o contexto histórico, ela deixa de lado a profundidade teológica do texto bíblico, e ela vai procurar o tema ou o assunto que vai mais impressionar, que mais vai impactar a audiência, tá certo? Então o pregador ele já tem uma ideia. Ele fala, olha, que tema vai despertar o maior interesse da minha congregação? Qual que é o assunto hoje que está em alta? Então ele pega esse assunto, ele pega esse tema e ele vai para a Bíblia, e ali então ele procura, né, no texto bíblico, desconsiderando toda a parte histórica, toda a questão teológica, toda a questão gramatical, e ali ele procura os argumentos para que ele possa impressionar o público. Então, assim como o movimento artístico, né, impressionismo, a ideia era impressionar as pessoas, deixar de lado a realidade e impressionar, a pregação impressionista, ela trabalha da mesma forma. Ela desconsidera a realidade do texto bíblico, porque o objetivo final dela é impressionar a audiência. E isso com base naquilo que o pregador acha que é relevante, tá certo? Naquilo que ele acredita que vai despertar, né, a atenção maior do público. Então, esse é o primeiro problema. Então, um exemplo. A gente tem um texto lá de 2 Samuel, onde vai contrastar os filhos de Eli com o filho de Ana, Samuel. E vamos supor que o pregador ele quer falar a respeito de um tema que ele acha que ele é relevante, que é importante. Ele quer impressionar o público a respeito da criação de filhos, tá certo? E aí ele vai pegar esse texto de 2 Samuel e vai falar a respeito dos filhos de Eli e o filho de Ana. Vai contrastar os filhos de Eli com Samuel. E ele vai levar essa mensagem para o ponto de vista dele que vai causar maior impressão. Qual que é? Criação de filhos, tá certo?
É óbvio que tem uma questão aí secundária da criação de filhos, né? A gente percebe claramente isso no texto, mas não é o ponto principal. O ponto principal dessa passagem é a santidade de Deus. É como os filhos de Eli tratavam a santidade de Deus e como que Samuel tratava a santidade de Deus. Então, o ponto principal é a santidade de Deus e não a criação de filhos. Entende? Mas se de repente eu quero impressionar a congregação com relação a esse tema, eu vou descartar o ponto principal e vou utilizar aquilo que eu acho que vai atrair mais a atenção do meu público, tá bom? Existe algo de errado nisso? Não necessariamente, tá certo? Mas nós não estamos sendo fiéis ao texto bíblico. É lógico que essa questão da criação de filhos pode ser mencionada, mas existem outros textos bíblicos que vão enfatizar essa questão de uma maneira muito mais fiel, tá bom? Um segundo tipo de pregação que é perigosa nessa questão de contextualizar, de se tornar relevante para os dias de hoje, que é a pregação inebriante. O que é a pregação inebriante? E aqui, o autor, né, desse livro aqui, que diz pregação expositiva, o David Hume, tá certo? Eu indico aqui para vocês também, vou deixar aqui embaixo na descrição do livro. Ele vai falar o seguinte, que muitos pregadores, eles utilizam a Bíblia da mesma forma que o bêbado utiliza o poste. Serve muito mais como apoio do que como iluminação. Essa colocação aqui que ele vai trazer para a gente. Ou seja, o pregador ele já tem uma ideia, tá certo? E essa ideia não partiu do texto bíblico, ele já tem uma ideia com ele. Só que o que ele faz para fundamentar essa ideia? Ele vai para o texto bíblico e começa a caçar passagens que vão dar apoio a essa ideia dele. Percebe a comparação que faz com o bêbado? Ou seja, a Bíblia ela serve muito mais de apoio e de suporte do que propriamente para iluminar. Então ele tem uma ideia pré-concebida e ele vai atrás da Bíblia para caçar versículos, passagens que vão confirmar essa ideia dele. E aí, de novo, ele desconsidera o contexto, ele desconsidera a questão teológica, ele desconsidera o plano maior da Bíblia, tá certo? A teologia, né, sistemática que envolve as questões de doutrina, a teologia bíblica que envolve toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, eles consideram tudo isso unicamente para fundamentar a sua ideia. Então, por exemplo, vamos supor que um pregador, ele é contrário à observância da lei de Deus, os 10 mandamentos, nos dias de hoje. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um texto lá de Gálatas, capítulo 2, verso 16, onde Paulo vai dizer que ninguém, por praticar a lei, será justificado, e aí ele vai basear sua pregação nessa passagem, tá certo? Isolada de todo o seu outro contexto, isolada de outras partes em que Paulo vai falar que a lei é santa, é justa, é boa, tá certo? Então, ele vai utilizar o texto bíblico como um suporte, como apoio para uma ideia que ele já possui. Essa é a pregação inebriante, tá bom? O terceiro tipo de pregação que nós devemos evitar, né, nessa questão de querer tornar a mensagem relevante para a nossa audiência, é a pregação inspirada. E aí o que eu quero dizer com essa questão da pregação inspirada? Muitos pregadores, e aqui é bom até a gente fazer essa distinção, como pregadores, nós temos dois momentos de estudo da Bíblia. Nós temos um momento do estudo da Bíblia para a pregação, para a produção de estudos, para a produção de sermões. E nós temos um momento de estudo da Bíblia individual, particular, que é aquilo que nós chamamos de devocional, tá certo? Então é aquele momento que você vai ter a leitura da Bíblia para si, onde é aquele momento que a gente chama a hora silenciosa. Você vai estudar a Bíblia, você vai meditar no texto bíblico com você mesmo, tá certo? E você vai ali meditar na sua vida, vai meditar nas coisas que têm acontecido na sua vida e o que Deus tem feito por você. Então, tem dois momentos diferentes em que nós estudamos a Bíblia. Tem um momento mais devocional e um momento de estudo realmente profundo, em que a gente se dedica ali em examinar a Escritura, comparar textos e etc. Tá bom? Muitos pregadores, eles são ensinados a utilizar aquilo que eles sentem no seu momento de estudo devocional como algo que Deus quer falar para todas as pessoas. Ou seja, ele tem o seu momento ali devocional, ele lê um texto, lê uma passagem da Bíblia, e ali ele sentiu algo, como se Deus estivesse falando com ele, e isso acontece várias vezes, tá certo? Só que muitas vezes, aquele sentimento que você tem é algo particular, como a gente já diz, né? É uma leitura devocional, é uma questão particular sua. E não necessariamente é algo que seja para todas as outras pessoas da sua igreja ou da sua congregação.
Só que muitos pregadores acabam levando esse momento particular para as demais pessoas, como se aquilo fosse a verdade de Deus também para aquelas pessoas. Tá bom? Então você pega algo que é particular e torna público. Você pega algo que é relevante para você naquele momento de devocional e quer tornar relevante também para as demais pessoas. E qual que é o problema disso? Tem uma tradição católica que chama Lectio Divina, tá bom? Lectio Divina. E no que consiste essa tradição? Basicamente, você pega um texto bíblico e você lê o texto. Quando você lê o texto bíblico, é Deus falando com você ali naquele texto bíblico, tá certo? Então agora você vai meditar. Você vai meditar naquilo que você leu, ou em uma palavra, ou em uma frase, você vai meditar nesse texto e vai esperar que Deus te dê o significado desse texto, ou que Deus fale com você a respeito desse texto. Você vai ficar esperando, meditando e esperando Deus falar com você a respeito desse texto. E aí, quando o Espírito Santo falar com você, te der o significado, te der a interpretação do texto, então você compreendeu a verdade desse texto, então você vai fazer a sua oração e você ali vai pegar essa verdade para você, tá bom? Qual que é o problema disso? Quando você está lendo o texto bíblico, Deus ele já está falando com você. Você não precisa ouvir uma voz, você não precisa de um sentimento que te confirme o que está escrito. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, Deus já está falando conosco, tá certo? Ele já está nos ensinando ali. É óbvio que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender o que Deus está dizendo, tá bom? Mas não fique esperando uma voz, não fique esperando, né, um sentimento, né, para te explicar o que está escrito na Bíblia. É por isso que nós oramos para estudar a Bíblia, estudamos ela, procuramos em outras passagens, a fim de descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. E essa muitas vezes é uma questão, né, da Lectio Divina, esse estilo de meditação, que ele é algo contemplativo, ele é algo devocional, ele é algo particular e não algo geral. E aí nós pegamos aquilo que nós achamos que Deus falou para nós, que nós achamos que é relevante, que é importante para nós naquele momento, e queremos então depois passar para todas as outras pessoas, tá certo? Então, qual que é o problema desses três tipos de pregação? A impressionista, a pregação inebriante e a pregação inspirada. Qual que é o problema desses três tipos de pregação? Que a relevância delas está com o pregador e não com o texto bíblico. Ou seja, é o que o pregador acha que é importante, tá certo? É aquilo que o pregador acha que tem que ser, é a sua ideia principal, e é aquilo que o pregador sentiu. Então, a relevância do pregador também se torna a relevância da mensagem, e essa mesma relevância ele quer passar para as outras pessoas. O nosso papel, como diz Charles Simeon, né, é não dizer nem mais nem menos do que está na Sagrada Escritura. Se nós explicarmos o texto bíblico assim como ele é, sendo fiéis ao seu ensinamento, a Bíblia falou com as pessoas, e isso é suficiente, e não somente isso. Deus falou com as pessoas através da Bíblia, tá certo? Então, o grande problema da relevância hoje é que as pessoas querem descobrir algo novo, as pessoas querem descobrir uma novidade, algo que nunca ninguém pensou, algo que nunca ninguém falou, e se esquece que a Bíblia por si só, ela é eficaz para transmitir a vontade, para transmitir aquilo que Deus deseja para o seu povo. Se nós formos fiéis à Escritura, se nós formos fiéis ao que o texto quer dizer, com certeza a nossa mensagem será relevante para as pessoas a quem nós estamos ministrando. Tá bom, meus amigos? Esse foi o vídeo em que a gente fala os três tipos de pregação que nós devemos evitar quando queremos contextualizar a mensagem. E em um próximo vídeo, a gente vai entender como que a gente pode contextualizar um texto bíblico na nossa realidade de uma maneira fiel, sem deturpar o texto bíblico, sem mutilar o texto bíblico, sem desprezar, né, o sentido original a qual o Espírito Santo inspirou. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Que Deus te abençoe.